Depois de dias de negociações, chega-se então ao acordo comercial entre China e Estados Unidos. A assinatura do líder chinês Xi Jinping ainda está pendente. No centro do debate, minerais de terras raras, um ativo indispensável para a indústria mundialmente, mas também para os Estados Unidos. E a China tem quase o monopólio do processamento. O que isso significa para as relações entre os dois países? O que isso significa para a estratégia comercial do regime chinês e o que se pode esperar das tarifas entre os dois seguindo adiante? A gente fala disso e mais nas nossas coberturas especiais de hoje. Vem ainda pressão sobre Benjamin Netanyahu, ao mesmo tempo em que navega um cenário diplomático delicado, com a tensão entre combater o terrorismo e as casualidades civis em Gaza. Ele também tem adiante um debate no parlamento que poderia mesmo levar à dissolução do governo, apesar de improvável. A gente vai entrar nos detalhes. Falamos ainda sobre Nigéria e perseguição a cristãos, depois que um bispo católico fez um depoimento no Congresso dos Estados Unidos. Houve uma nova onda de violência no país e na aldeia dele. A gente vai passar pelo depoimento e pelo que está acontecendo na Nigéria, um país que, apesar de pouco comentado nas notícias, tem crescido de forma acima da média economicamente, e ainda 200 milhões de pessoas, um conflito étnico, religioso entre muçulmanos e cristãos. A gente vai passar pelos detalhes. Isso e mais vindo adiante. Eu sou Marcos Chotkas, editor. Bem-vindo ao Epoch Times Brasil, epochtimes.com.br. Esse é o Diante dos Fatos e fica o convite para todos para que curtam, comentem, compartilhem. Cada uma dessas ações permite a gente alcançar mais pessoas. Combinado? Então essas serão nossas coberturas especiais de hoje. A gente começa antes com as nossas manchetes do Brasil e do mundo. Vamos lá. A gente começa com updates sobre os protestos. A gente tem feito a cobertura especial a respeito desse assunto, dos protestos que começaram em Los Angeles e têm também sido vistos em mais locais pelos Estados Unidos, com forças federais já atuando no estado sem a solicitação do governador. Primeira vez que isso acontece em anos, 6 décadas. Agora, a gente fala a respeito de cidades americanas que se preparam para novos protestos hoje, nessa quarta-feira, com mais protestos planejados para o sábado. Foram 700 fuzileiros que aguardam ordens nos arredores de Los Angeles, mais 700 fuzileiros depois dos que foram dispensados. A gente tem o seguinte dado. Um imigrante ilegal previamente deportado foi preso após lançar um coquetel molotov contra policiais durante protestos nos últimos dias. Ele foi acusado de tentativa de homicídio. O Departamento de Segurança Interna também afirmou que o ICE prendeu centenas de ilegais com histórico criminal na cidade. Os protestos seguem, então, ainda hoje na cidade, em Los Angeles, como a gente disse, com a programação de que possa haver mais se espalhando até sábado nos Estados Unidos. O corte está aqui no canal. Quem quiser ver mais a respeito dos financiadores e do que se trata nos protestos, fica o convite. Enquanto isso, a gente tem o seguinte: o governo americano sancionou nesta terça-feira, ontem, entidades, incluindo o grupo palestino Adamir, que são acusadas de apoiar facções armadas como o Hamas, sob o pretexto de ajuda humanitária. O governo dos Estados Unidos sancionou, então, organizações acusadas de apoiar facções armadas como o Hamas sob o pretexto de ajuda humanitária. A Adamir, que é uma das organizações sancionadas, oferece assistência jurídica a presos palestinos e é acusada de ter vínculos com a Frente Popular para a Libertação da Palestina, que é classificada como uma organização terrorista pelos Estados Unidos e por Israel. Outras instituições sancionadas operam na faixa de Gaza, na Turquia, na Holanda, na Itália e na África, sob suspeita de financiar grupos armados via doações online. Agora, a gente passa por uma polêmica que vem já desde a época da campanha do presidente americano Donald Trump, desde a época que ele foi eleito, mas ainda não havia tomado posse. O discurso sobre a Groenlândia. O parlamento da Dinamarca aprovou hoje uma lei que permite aos Estados Unidos instalarem bases militares no país, incluindo em território da Groenlândia. Então, tanto na Dinamarca quanto na Groenlândia, que está sob soberania da Dinamarca. A região é autônoma e é uma região estratégica também no Ártico. Isso amplia um acordo anterior de 2023 e ocorre em meio ao interesse declarado de Trump pela ilha, que é rica em minerais críticos, e a decisão também é palco de polêmica, claro. A Dinamarca tem a posição de que isso poderia violar a soberania dinamarquesa. Apesar de serem aliados na OTAN, isso gerou alguma tensão entre os países. A Dinamarca fez até uma alteração no brasão de armas uma época atrás, e vale a pena registrar que os Estados Unidos também já têm presença militar na Groenlândia. A presença militar mais ao norte, mais perto do Ártico dos Estados Unidos, é ali. A gente tem agora também o seguinte, passando por atualizações quanto à Rússia. A Rússia se ofereceu para retirar material nuclear do Irã e convertê-lo em combustível,
como uma forma de ajudar nas negociações entre o Irã e os Estados Unidos quanto ao programa nuclear iraniano. Tem um impasse atualmente em torno do enriquecimento de urânio. O Irã diz que quer enriquecer urânio para uso pacífico. A Agência Internacional de Energia Atômica documenta que o Irã teria enriquecido urânio a níveis muito acima do necessário para fins meramente de geração de energia e já estaria perto da esfera de geração de bombas atômicas. Essa é a grande preocupação dos Estados Unidos, que quer que o Irã elimine totalmente o seu estoque de urânio enriquecido. Teherã aceita limitar o excesso, mas diz que parar com o urânio enriquecido está fora de cogitação. Moscou tem uma parceria próxima com o Irã. A Rússia é um parceiro histórico do regime islâmico do Irã, não é de hoje, então defende uma solução pacífica e promete apoio prático, como transporte e reaproveitamento do material para uso em reatores. Apesar disso, Trump disse estar menos confiante em um acordo com o Irã para interromper o enriquecimento de urânio. Ele disse que Teherã parece estar ganhando tempo e que as negociações estão mais difíceis. São rodadas e rodadas, devem chegar à sexta rodada de negociações nessa semana e até agora nenhum tipo de acordo entre os Estados Unidos e o Irã ainda quanto à questão nuclear. No Reino Unido, a gente tem o seguinte: protestos em Ballymena, na Irlanda do Norte, deixaram 17 policiais feridos na segunda noite de manifestações violentas. Isso inclui ataques a imigrantes, casas e carros foram incendiados e 5 pessoas foram presas por comportamento violento. Essa onda de violência começou depois de um ato pacífico em apoio à vítima de um suposto abuso sexual. 2 adolescentes romenos foram acusados e isso também desencadeou reações públicas. As autoridades condenaram os ataques e alertaram que grupos nas redes sociais estão inflamando o ódio. Líderes políticos pedem calma e reforçam que a justiça deve seguir seu curso sem interferências. No México, a gente tem o seguinte: a eleição inédita de juízes, realizada em 1º de junho, teve participação de apenas 13% dos eleitores e foi muito criticada por observadores da OEA, a Organização dos Estados Americanos. Apenas 13% dos eleitores. O México agora está fazendo uma mudança no seu judiciário que inclui a eleição de juízes e a participação, o voto é voluntário, apenas 13% então de adesão a esse voto. O relatório da missão aponta falta de informação da missão da OEA, aponta falta de informação, confusão entre os eleitores e distribuição de aspas, colas eleitorais, favorecendo candidatos ligados ao governo. 6 dos 9 eleitos para a Suprema Corte foram indicados pelo partido governista Morena. É o partido atual da Claudia Sheinbaum, partido mais à esquerda no México, o herdeiro político do AMLO, Andrés Manuel López Obrador, um presidente que também marcou época, foi muito midiático para quem tem acompanhado a política internacional. A OEA desaconselha que outros países adotem esse modelo de eleição de juízes, alertando para riscos à independência judicial. Mesmo com as críticas, a presidente Claudia Sheinbaum classificou a eleição como um sucesso. O secretário mexicano também, ainda falando do México, Omar Garcia, o secretário de Segurança, alertou que cartéis do narcotráfico estão recrutando ex-soldados colombianos. Cartéis recrutando ex-soldados colombianos. Isso vem depois da prisão de 12 colombianos em Michoacán, 9 deles com histórico militar, suspeitos de envolvimento em um ataque que matou 8 soldados. O governo já barrou 69 colombianos na fronteira nas últimas semanas, segundo a polícia. Cartéis como Sinaloa, Jalisco e Nova Geração lideram o recrutamento. O embaixador da Colômbia no México teme impactos nas negociações bilaterais quanto à imigração. O uso de estrangeiros treinados por cartéis tem histórico em conflitos como o do Haiti e também na guerra da Ucrânia. E fechando, a gente passa pelo Brasil. Ontem, o ex-presidente Jair Bolsonaro depôs perante então o Supremo Tribunal Federal e negou que tenha tentado dar um golpe após perder as eleições de 2022. Ele falou que houve reuniões com aliados para discutir as saídas, inclusive o uso das Forças Armadas, mas disse que as ideias foram descartadas. Bolsonaro afirmou ter aceitado os resultados e negou agir contra a Constituição e pediu desculpas por acusar ministros do STF de corrupção. Ele é entrevistado por uma suposta trama golpista culminando nos atos de 8 de janeiro. O julgamento pode ser concluído até outubro, antes das eleições de 2026. Atualmente acontece a questão do núcleo que envolve eles, são alegados 6 núcleos. E se a gente fala do STF, ele retoma hoje o julgamento do Marco Civil da Internet. A Corte analisa os recursos de Facebook e Google sobre a responsabilidade de redes sociais por conteúdos de terceiro. Essencialmente é um julgamento que poderia atuar como uma forma de regulação das redes sociais no Brasil. Dependendo da forma como o julgamento ocorrer, ele pode fazer com que, a partir dessa jurisprudência, a partir dessa decisão, isso torne as redes sociais responsáveis por aquilo que os outros postam e faça com que, essencialmente, tenham que ter alguma autorregulação, um cenário confuso, mas que, essencialmente, aumentaria as restrições às redes sociais no Brasil, a depender do que acontecer.
Até agora os votos estão divididos. 2 ministros defendem a exigência de decisão judicial para qualquer remoção, que é como está agora. 1 só em caso de crimes contra a honra e 2 querem derrubar a exigência. O ministro Flávio Dino deve votar hoje, deve estar votando enquanto falamos ou terminando agora, e segue nas sessões da manhã e da tarde.